Olá você, tudo bem? Quais são as duas coisas mais importantes para o mundo biológico? Açúcar, a doce alegria da vida para garantir a sobrevivência. E sexo, reprodução para garantir a perpetuação da espécie. E se falando de reprodução humana, um homem fértil normal produz 35 milhões de espermatozoides por dia, liberando cerca de 300 milhões de espermatozoides por ejaculação. Eu sou o professor Billy Paul, do canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento. E após a vinheta, reprodução humana, sistema reprodutor masculino, especialmente para você. Vamos lá? Ok, pessoal, vamos então à nossa aula de sistema reprodutor masculino. É um imenso prazer tê-lo aqui. Ainda não é inscrito no canal? Se inscreva! Sempre temos novas videoaulas todas as semanas. A nossa aula sobre sistema reprodutor masculino, hoje vamos tratar apenas dos aspectos relacionados à anatomia e suas estruturas componentes. Mas antes mesmo da gente começar a falar sobre isso, vamos fazer algumas considerações iniciais. E a primeira delas, nós falamos na introdução deste vídeo. Olha só, é responsável por gerar as células sexuais masculinas, que no caso são chamadas de espermatozoides. O homem fértil normal, como falamos na introdução deste vídeo, produz 35 milhões de espermatozoides por dia, liberando cerca de 300 milhões por cada ejaculação. Beleza? Introdução dos gametas no sistema reprodutor feminino. Isso é feito através da utilização de um órgão copulatório específico, que no nosso caso é denominado de pênis. Então, isto também é a função clássica desse sistema reprodutor masculino. O que mais, professor? Síntese do hormônio sexual masculino, conhecido como testosterona. Testosterona, o hormônio do libido. Ok, pessoal? Além de ser responsável pelos caracteres sexuais secundários no homem. Professor, o que mais podemos falar a respeito do sistema reprodutor masculino? Tem como órgãos externos o pênis, que é o órgão copulatório, e o saco escrotal, estrutura onde no seu interior encontramos os testículos. Tem como órgãos internos os testículos, que estão no interior do saco escrotal, o epidídimo, os ductos deferentes, ductos ejaculatórios e as glândulas anexas. Montamos então um esquema muito show de bola para você entender de maneira clássica e definitiva quais são as estruturas componentes do sistema reprodutor masculino. Sendo que nem no nosso esquema, parte dele, você vê aqui o sistema urinário. Como, por exemplo, aqui você tem a bexiga urinária, aqui você tem os ureteres, que são conectados ao sistema renal, de onde desce a urina, atingindo a bexiga urinária. Mas são estruturas referentes ao sistema urinário, não está sendo importante para a nossa aula. Vamos começar aqui pela uretra. A uretra tem um detalhe importante. Ela atravessa todo o pênis, entendido? Certo ou não? E é uma estrutura que é comum tanto ao sistema reprodutor quanto ao sistema urinário. Então a uretra tem comunicação com os dois sistemas. O que não acontece no sistema reprodutor feminino.
tá certo ou não? Onde você tem um orifício, a vagina, que tem comunicação direta com o sistema reprodutor, e você tem nesta vulva, no seu interior, você vai encontrar também a uretra, que tem conexão com o sistema urinário. Beleza? Muito bem. Aqui você encontra o que? O famoso saco escrotal. O saco escrotal é uma bolsa térmica e vale salientar que é uma bolsa térmica externa. Você observa que os testículos são estruturas, tá? São as gônadas sexuais, mas que são externas ao corpo, né? É considerada estrutura interna do sistema reprodutor masculino, mas está dentro de um saco escrotal que fica fora do corpo. Se você é homem, você já deve ter percebido que quando se está muito frio, tá certo ou não? O saco escrotal ele encolhe um pouco, de modo a aproximar mais os testículos do corpo para que eles aqueçam. Mas no verão, fazendo muito calor, extremamente quente, você percebe que ele elastece, se afastando um pouco do corpo para manter esses testículos numa temperatura mais fria. Então, por isso que eles são localizados externamente. Testículo, então, tá certo? Ó, ele é externo aqui a nível de saco escrotal, porque ele fica no interior do saco escrotal, mas é uma estrutura interna a nível de órgãos específicos, tá certo ou não? Mas trabalha numa temperatura menor. A temperatura normal do corpo varia entre 36 e 36,5 graus Celsius. O testículo fica ali numa temperatura variável entre 32 e 34 graus centígrados. Dentro dos testículos, nós vamos encontrar algo muito importante, que são os túbulos seminíferos. Um conjunto de túbulos enovelados, onde no seu interior acontece a produção dos espermatozoides, a gametogênese masculina, ou seja, a espermatogênese, que será o assunto, testículos, será o assunto da nossa próxima aula, em sequência a esse estudo sobre o sistema reprodutor masculino. Fique atento. E aí nós temos agora o epidídimo, que é essa estrutura mais externa aqui. É nessa estrutura mais externa onde é armazenado os espermatozoides e também é feita a sua maturação. Então, os espermatozoides são produzidos por um processo de gametogênese no interior dos testículos a nível de túbulos seminíferos e são armazenados nessa estrutura mais externa aqui, que é o epidídimo. Vamos falar em mais detalhes sobre ele na nossa aula específica sobre testículos. E lá também ocorre a maturação dos espermatozoides. Ligado a esse epidídimo, nessa região aqui mais inferior, nós vamos encontrar o conduto deferente ou canais deferentes. Eles são responsáveis pela condução dos espermatozoides para as vias reprodutivas mais superiores. Vale salientar que é este canal, tá, que é cortado na cirurgia de vasectomia, que é uma cirurgia de esterilização definitiva masculina. Professor, definitivo não tem como reverter? Tem, cirurgicamente tem, mas há casos em que dá certo, tem casos que não dá certo. Então, quando alguém opta por uma laqueadura tubária, no caso da mulher, ou uma vasectomia, no caso do homem, é porque o indivíduo está querendo fazer uma esterilização definitiva. Entendido? Então é isso que você vai colocar numa prova, quando você pega falando sobre isso. Laqueadura tubária, corte dos canais deferentes, vasectomia, são métodos de esterilização, métodos contraceptivos de esterilização definitiva. Beleza? Subindo um pouco mais, vamos encontrar aqui a vesícula seminal. A vesícula seminal, que é essa estrutura aqui acima, olha só, ela produz o líquido seminal que é rico em frutose. Frutose é um açúcar monossacarídeo. Ora, professor, o que tem a ver frutose aí formando esse líquido seminal? Nutrição dos espermatozoides. E aí, dando continuidade,
partindo aqui dessa vesícula seminal, você vai encontrar o ducto ejaculador. O ducto ejaculador, ele passa por dentro da próstata, encontra-se aqui com a uretra, porque é dessa uretra que os espermatozoides descem e serão enviados consequentemente para o meio externo, encontrando assim o sistema reprodutor feminino, beleza? Aí logo aqui abaixo nós temos a próstata, uma glândula extremamente importante para o sistema reprodutor masculino e que produz o líquido prostático que tem a finalidade de neutralizar o pH. Professor, por que neutralizar o pH? Olha só, deixa eu te explicar. O sêmen, tá certo ou não? O sêmen, ele é básico. As secreções do sistema reprodutor feminino são ácidas. Então, você que já estudou química, sabe muito bem que base com ácido dá sal e água, neutralizando consequentemente a acidez. Professor, por que é tão importante neutralizar a acidez? Gametas, de um modo geral, são extremamente sensíveis a meios ambientes ácidos. Daí a importância de se neutralizar a acidez do meio urogenital feminino, que ele é ácido exatamente por uma questão de proteção. Proteção contra agentes invasores que possam provocar problemas, infecções ou distúrbios, de um modo geral, no sistema reprodutor feminino. Para proteger esses gametas masculinos, né, para viabilizar o processo de fecundação, porque esse é o objetivo, reprodução, perpetuação da espécie, o líquido prostático produzido pela próstata, é entendido ou não? É importante para neutralizar a acidez. Outra importância também da próstata está ligada ao orgasmo masculino, promovendo então a ejaculação. A contração prostática, a contração dos ductos reprodutivos masculinos, através de estímulo de ocitocina, faz com que haja o orgasmo, haja o processo de ejaculação. E vamos encontrar também uma outra estrutura aqui, ó, que é essa estrutura que você está vendo aqui, ok? Que produz um líquido lubrificante com a finalidade de promover uma limpeza antecipada dessa uretra, tá certo? O líquido produzido por essa glândula, que era chamada de glândula de Cooper, hoje ela está sendo chamada de glândula bulbo-uretral. Esse líquido lubrificante aí, tá certo? Produz uma limpeza na uretra. Ele é um líquidozinho extremamente viscoso, consistência de clara de ovo cru e que geralmente é liberado, ok, em estágios de alta excitação masculina, beleza? Então estes são os componentes anatômicos gerais que constituem o sistema reprodutor masculino. Valeu, galera! Próxima aula, vamos falar especificamente sobre testículos, de uma maneira bastante íntima, de uma maneira bastante aprofundada, para que você entenda a grande importância dessa gônada sexual para os homens. Claro, para os homens, mas também para todos os animais mamíferos que possuem testículos, mas especificamente a espécie humana, já que nós estamos falando de reprodução humana. Valeu, galera! Se inscreva no canal, nos encontramos na próxima aula. Na descrição do vídeo você vai encontrar tanto o biomap dessa aula que nós acabamos de assistir, como o bioese, para que você possa exercitar os conteúdos aprendidos. Beleza? Nos encontramos na próxima aula. Tchau!